Hora de conversar com Rodrigo Orengo. Hoje é dia de sabatina de Gabriel Galípolo. Alguma possibilidade de que o Senado... Eu já sei a resposta, né? Essas coisas não acontecem. Até porque é um nome meio de consenso. E aí, Orengo, o que a gente pode esperar desse evento de hoje no Senado Federal? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali, Sheila Carla. A pergunta era se tinha possibilidade de rejeição do nome, não né, tem, Megali? né? Não tem. A resposta é não, você sabe já, né? É a tradição do Senado Federal, então realmente existe na legislação, existe na Constituição sempre a chancela do Congresso Nacional, do Senado, Comissão de Assuntos Econômicos, depois no plenário, o plenário é soberano, mas o que a gente vê das últimas indicações é realmente uma aprovação sem nenhuma dificuldade. É claro que a gente vai ter ali parlamentares de oposição tentando gerar constrangimento, né, e questionando Galípolo se ele vai ter independência mesmo. Por quê? Porque ele era o número 2 da Fazenda até pouco tempo. Ele era o secretário executivo lá, ele era o adjunto de Fernando Haddad. Então estava lá justamente conduzindo políticas de governo, políticas econômicas. Então a grande pergunta de parlamentares de oposição vai ser justamente se ele vai ter uma independência em relação ao presidente Lula. E a gente sabe, Megali, que na postura dele, Galípolo, desde que ele entrou no Banco Central, a maioria das votações foi em linha com Roberto Campos Neto. O que na verdade deve acontecer com a aprovação dele é que o presidente, o governo, devem perder lá a figura do bode expiatório. Então devem perder lá um antagonista. Sempre quando se tem lá uma trava na redução da taxa de juros, ou até a última elevação, você tem uma crítica que parte do Palácio do Planalto. Desde o início do governo, a gente tem ouvido críticas do presidente em relação a Roberto Campos Neto. Agora, com uma pessoa que vai entrar no lugar dele, que estava até pouco tempo no governo, se perde aí esse antagonista. Agora, é possível que se tenha uma mudança drástica na política do Banco Central, ou seja, uma queda brusca de juros no país, de taxa Selic? Ninguém acredita nisso, Megali, até por causa do histórico de Galípolo no uso do Banco Central. Um histórico, na maioria das votações, está votando como o Roberto Campos Neto e como a maioria do Banco Central. Teve uma votação ali que teve realmente uma divisão bem acentuada, o Banco Central rachou, mas a gente está falando de uma votação, de uma definição de taxa de juros em uma série. Então, o que se espera dele é essa coerência mesmo. E é isso que ele deve responder aos parlamentares de oposição, que vão ser mais críticos, vão jogar ali perguntas mais espinhosas, mas é uma sabatina técnica, diferente, inclusive, das sabatinas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É até bom lembrar a sabatina dos ministros do Supremo, porque o Senado também sempre chancela os nomes indicados pelo presidente para o Supremo Tribunal Federal. E lá está um assunto muito mais politizado. Nas indicações para o Supremo, a gente tem uma bancada ali praticamente no Senado, que é a bancada que tem como bandeira críticas à Suprema Corte, e mesmo assim os ministros indicados pelo presidente são aprovados, assim como Zanin e Flávio Dino. Então não há nenhuma dúvida, Megali, e se espera realmente que ele continue com essa postura que ele vem adotando desde que entrou no Banco Central. Então na prática, sabatina começa logo mais, na Comissão de Assuntos Econômicos, votação secreta e plenário é soberano. Maioria acaba chancelando aí o nome de Galípolo. O governo teve que mudar a pauta do Congresso, tirar inclusive o regime de urgência da reforma tributária para não travar a votação dessa indicação. Então se espera que até o final do dia deve o Senado Federal confirmar o nome de Galípolo. Ele fala antes, né, Orengo? Ele faz um discurso de apresentação. Um discurso inicial, apresentação, exatamente, Tem ali um tempo definido, ele fala e depois responde as perguntas dos parlamentares. Muito bem, estaremos acompanhando. Vamos estando acompanhando. Orengo, bom trabalho para você, então, até amanhã. Bom trabalho, até mais.